Opa, bom, vamos falar hoje do dia que a República Brasileira quase perdeu seu primeiro presidente civil no atentado bem na frente de todo mundo. Vamos falar da tentativa de assassinato do presidente Prudente de Moraes, no Rio de Janeiro, em 1897, quando o Brasil ainda estava se recuperando do fim da Guerra de Canudos, né? Aquela carnificina que foi no sertão baiano. O Prudente de Moraes, né, que era o nosso primeiro presidente civil, depois de todos os marechais que passaram lá, ele estava lá todo elegante para receber as tropas vitoriosas. Então era um clima de festa e os carai. Aí no meio da cerimônia, um soldado do nada sai do meio da galera, saca uma arma e pum! O que aconteceu? Quem que era esse maluco? Tinha gente grande por trás dele e como que uma cartola salvou o dia. Se prepara aí que a gente vai desenrolar essa história cheia de conspiração política, traição e um final surpreendente, meio suspeito. Bora descobrir como que foi esse dia maluco que quase mudou os rumos do Brasil. Para entender o atentado, a gente precisa voltar um pouquinho. O Prudente de Moraes ele não estava tendo vida fácil como presidente. Além de ser o primeiro civil no comando, né, já que o que deixava muito militar aí com bigodinho torcido, ele ainda tinha que lidar com a Revolução Federalista, teve que lidar com a Guerra de Canudos e, para variar, uma crise econômica. Para piorar, a saúde dele estava bem ruim, né, em meados de 1896. E aí já viu, a galera que não ia com a cara dele, principalmente as viúvas do Floriano e os aliados do Júlio de Castilhos lá no sul, eles começaram a fazer uma pressão para o Prudente renunciar ou, no mínimo, se afastar. Quem estava de olho grande na cadeira presidencial nesse momento era o vice, o Manuel Vitorino. Ele e os seus aliados ali, eles viam a doença do Prudente como uma chance meio que perfeita para eles assumirem o poder. O Prudente ele relutou em aceitar isso, mas acabou concordando em pedir a licença para cuidar melhor da saúde, depois que ele teve uma conversa com um aliado, né, o Bernardino Campos, que garantiu que uma mudança nos ministros talvez acalmaria os ânimos. Então, em 11 de novembro de 1896, o Manuel Vitorino ele assume interinamente o governo. Mas o Manuel ele não queria que fosse só um tapa-buraco. Ele estava convencido que o Prudente não ia voltar mais e que a doença do Prudente ela era grave demais mesmo. Então ele começou a agir como se ele fosse o presidente definitivo. Ele começou a promover mudança nos ministérios, ele colocou gente da confiança dele, ele deu uma guinada na política, se distanciando do estilo do Prudente. Então a ideia ali era clara, era consolidar o próprio poder e esperar a renúncia, ou coisa pior, talvez a morte, do Prudente de Moraes. Só que os aliados do Prudente, eles não eram otários, né? O Bernardino Campos, que acabou virando ministro da Fazenda para tentar segurar as pontas ali, e o Rodrigues Alves, eles perceberam essa jogada do Manuel Vitorino e eles começaram a mandar cartas para o Prudente de Moraes, que estava de repouso em Teresópolis, né? E eles estavam implorando para o Prudente voltar logo antes que fosse tarde demais. Aí o Vitorino, ele ficou sabendo desses boatos, talvez da volta do Prudente, e aí ele ficou meio bolado ali. Ele começou a escrever para o Bernardino, né? Pedindo que explicações para ele sobre essa desnecessária volta que estava sendo publicada pelos jornais do Prudente de Moraes. Até o chefão do Partido Republicano, o Francisco Glicério, que estava meio afastado do Prudente, como eu falei no vídeo da Revolução Federalista, ele sentiu o cheiro de queimado ali e ele também pediu o retorno do presidente. Aí o Prudente voltou, mas para variar não foi com festa, não foi com banda, não foi nada não. Em março de 1897, ele desembarcou na estação Leopoldina no Rio, assim, discretamente, sem avisar ninguém. Ele alugou um carro lá e foi direto para o Palácio do Catete para reassumir o governo. Ele entrou lá e aí escreveu um bilhetinho e mandou pro Vitorino, ó, votei, tá? Passar bem. Então imagina a cara do Manuel Vitorino nesse momento. E a conspiração, então, nesse momento, ela estava meio que frustrada. Só que essa calmaria, ela não durou. O clima no Rio ele continuava tenso. Então, em maio de 1897, rolou até um motim na escola militar, né? Mas ele foi contido à força. Só que as ruas, elas viviam cheias de quebra-quebra, ataque a jornal, jornal monarquista principalmente, e muita hostilidade. E lá no sertão da Bahia, né, a Guerra de Canudos ela continuava pegando fogo,
e meio que humilhando o governo. Para o governo, a sensação ela era clara, assim, tinha gente graúda tramando algum golpe, e as suspeitas, meio óbvias, caíram no colo do Manuel Vitorino. Aí beleza, a gente chegou agora no dia da treta, dia 5 de novembro de 1897. O Prudente de Moraes foi ao Arsenal de Guerra, onde hoje é o Museu Histórico Nacional no Rio, para receber as tropas que voltavam de Canudos. Era para ser uma cerimônia de celebração da vitória. Uma vitória meio amarga, mas uma vitória. Então a multidão estava lá festejando e o Prudente ele estava cercado lá por seus ministros, pelos militares, né? Aí de repente um soldado do 10º Batalhão de Infantaria, tal de Marcelino Bispo de Melo, ele se aproxima do grupo do presidente e assim, ninguém desconfiando de nada, né? Mais uma pessoa ali. Só que ele saca uma garrucha e ele aponta direto pro peito do Prudente. O Prudente, num meio que reflexo ninja, ele conseguiu desviar um pouquinho para a direita e ele usou a cartola dele, que ele estava usando para dar um tapa na arma. A garrucha, ela falhou, então ela não disparou. Só que aí rolou o caos, né? O coronel Mendes de Moraes, que ele estava perto ali, ele puxou a espada dele, deu um golpe na cabeça do Marcelino e o Prudente ele foi retirado às pressas ali. Só que a confusão lá, óbvio, não acabou ali. Um monte de gente estava tentando pegar o Marcelino e o ministro da guerra, o Marechal Carlos Bittencourt, que era um homem importante, respeitável, ele foi para cima do Marcelino para tentar imobilizar ele. Só que o soldado, né, o Marcelino, ele caiu perto do canhão, mas ele levantou rápido e estava resistindo igual um doido. E no meio da briga ele conseguiu sacar uma faca que estava escondida na roupa dele e na doideira ele partiu para cima do ministro Bittencourt. Então foram 3 punhaladas no tórax e uma na cabeça. O Marcelino ainda feriu o coronel Mendes de Moraes e outros 2 alferes que estavam ali tentando dominar e prender ele. O presidente, né, ele capou por um triz, né, pela cartolada que ele deu, mas o ministro Bittencourt morreu ali tentando proteger o presidente. Quando foi preso, o Marcelino Bispo ele não abriu o bico sobre ter agido a mando de alguém. Mas é meio óbvio que todo mundo começou a desconfiar, né? Quem mais que ganharia com a morte do Prudente? O Manuel Vitorino. Então, foi aberto um inquérito imediatamente ali. Só que aí a coisa começou a feder. No dia 12 de novembro, o governo ele decretou estado de sítio no Rio e Niterói por 30 dias para poder investigar sem muita cerimônia. Nesse mesmo dia, o Marcelino ele decidiu falar, ou meio que foi convencido a falar. Ele contou que tinha participado de uma reunião com o tal de Diocleciano Mártir na sede do jornal O Jacobino, que era um jornal de oposição radical. Lá ele teria recebido essa garrucha e a faca e tinha sido combinado os detalhes de como seria feito o atentado. Com a declaração, o Diocleciano Mártir e um outro suspeito, Joaquim Freire, foram presos e no dia 28 o Diocleciano abriu o jogo, ou contou o que as pessoas queriam ouvir ali. Ele entregou mais detalhes da conspiração. Ele envolveu um monte de gente importante da oposição. Aí em janeiro de 1898, o inquérito policial ele foi concluído, né? E a conclusão foi clara. O Marcelino Bispo ele não agiu sozinho. Ele era só meio que um peão, um tabuleiro muito maior. A conspiração política ela era real. Mas quem estava na lista de suspeitos? Além do Diocleciano Mártir, né, tinha o José Rodrigues Cabral Noia, né, e apareceram outros nomes de peso, né, políticos influentes, como o próprio Francisco Glicério, o João Cordeiro, o Torquato Moreira, o Barbosa Lima, o Irineu Machado e uma cacetada de militares. O Manuel Vitorino e o Joaquim Freire, eles foram excluídos da denúncia por falta de prova. Pouco conveniente, né? Alguns dos acusados, considerados mais perigosos, eles foram mandados rapidinho para o exílio na ilha de Fernando de Noronha por decreto do presidente. Mas o que aconteceu com Marcelino Bispo? No dia 24 de janeiro, ou seja, poucos dias depois da conclusão do inquérito, ele foi encontrado morto na cela. A versão oficial foi de suicídio, né? Tá. Cláudio, senta lá. É um daqueles suicídios que convenientemente silenciam a peça-chave de uma conspiração. O atentado, né, apesar de trágico, pela morte do Bittencourt, ele acabou fortalecendo o Prudente de Moraes. A popularidade dele subiu nesse momento. Ele saiu, né, como vítima, como o presidente que sobreviveu a uma trama sórdida da oposição. Então, com esse capítulo político, o Prudente ele conseguiu 2 coisas muito importantes.
Ele conseguiu eleger o sucessor dele, né, o Campos Salles, que era presidente do estado de São Paulo e o aliado dele, e ele quebrou a força da oposição liderada pelo Glicério, que tinha planos ali para fraudar a eleição, mas que isso perdeu totalmente o embalo depois desse atentado. O assassinato do Marechal Bittencourt, ele funcionou meio que como um divisor de águas, né? O Prudente, ele escapou da morte, ele derrotou, né, os seus opositores e abriu caminho para uma nova fase da República, que seria aprofundada pelo Campos Salles, né, que é a famosa política dos governadores, né, baseado no poder das oligarquias estaduais. Mas e esses acusados da conspiração? Aí, em abril de 1898, o STF concedeu um habeas corpus para liberar todo mundo. Em agosto veio o julgamento, né, todos foram absolvidos por falta de provas, com exceção do Diocleciano Marte, que provavelmente foi usado como bode expiatório aí. Até o Rui Barbosa, que tinha sido convidado pela família do Bittencourt para acusar o Glicério e o Vitorino, ele apoiou a absolvição. Para entender, né? Coisas de política. E aí, mais uma história maluca, né? A tentativa de matar um presidente do Prudente, né? Ela foi um daqueles momentos em que a história do Brasil poderia ter tomado um rumo completamente diferente. A gente viu que um presidente doente lutando para se manter no poder, um vice ambicioso conspirando nos bastidores e um atentado meio cinematográfico com direito à cartola salvadora, facada fatal, uma investigação cheia de reviravolta e um suicídio para lá de suspeito, né? No final das contas, o tiro, literalmente, saiu pela culatra para a oposição. O Prudente, né, ele saiu fortalecido, ele conseguiu eleger o seu sucessor e abriu caminho para a política dos governadores. Mas o episódio ele deixou claro o quão frágil e violenta era a nossa república, cheia de disputa de poder, conspiração e gente disposta a tudo para chegar lá. E aí, o que vocês acharam dessa história? Bizarra, né? Comenta aí embaixo qual parte te deixou mais de cabelo em pé, sei lá, a frieza do atentado, a morte do ministro, o suicídio do assassino, a absolvição geral, ou o fato do sobrenome Bispo está envolvido depois na tentativa de assassinato do Bolsonaro também. Se você gostou, dá o curtir aí, compartilha para quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Valeu e até!